Olá, hoje o assunto é o Scrum, uma metodologia criada por Jeff Sutherland e Ken Schwaber e apresentada ao mundo através desse livro escrito por Jeff e J.J. Sutherland. Eu quero começar fazendo uma ressalva porque eu acostumei a falar Scrum mesmo, bem abrasileirado. E você vai ouvir por aí Scrum, super americanizado. Bom, e aqui também, porque eu tô tentando acertar isso. Mas eu também não falo Instagram nem Facebook, então eu sigo no meu Scrum bem brasileiro mesmo. Bom, muita gente pensa que o Scrum é uma ferramenta de jovem, né, criada lá no Vale do Silício. E é também, mas o Scrum ele foi inventado no Exército. A maior parte do livro conta casos super interessantes sobre gestão de exército mesmo, de guerra, como eles faziam as táticas, né, de avanço de tropa e etc e tal. E são essas experiências que embasam a teoria do Scrum. Mas o case que tornou o Scrum famoso é ainda mais interessante. Olha isso. Em 11 de setembro, né, no ataque das Torres Gêmeas, o FBI ele ainda não tinha pronto um sistema moderno, né, de computador mesmo, que organizasse as informações internas, os processos e tal. Eles só tinham um sistema de arquivamento digital que mal era usado. E todas as ações, desde licenças, pedidos de dinheiro para investigação, enfim, para os custos e tal, tudo mais era feito preenchendo formulários em 3, 4 vias, aqueles papéis e um monte de processo burocrático. E o cruzamento das informações, então, era feito no mano a mano, né, nas relações pessoais entre os agentes. E essa falha foi apontada como o motivo, né, deles não terem conseguido conter os ataques, porque eles já tinham a informação, mas elas não estavam bem aproveitadas. O FBI não tinha a capacidade de saber o que sabia. Não havia nenhum mecanismo adequado para acessar ou compartilhar o conhecimento institucional. Esse é o relatório da Comissão de Avaliação do 11 de setembro. Mas o que acontecia era que o FBI estava tentando resolver esse problema já fazia mais de 10 anos e não conseguia. A primeira equipe que tentou fazer esse sistema iniciou nos anos 2000. O FBI contratou uma super equipe para criar um sistema super moderno, inteligente, mas essa galera não entregava. Eles já tinham gasto mais de 100 milhões de dólares e o sistema não evoluía. Diante dessa situação, uma nova equipe foi contratada, dessa vez custaria 70 milhões, aí a promessa era de um sistema revolucionário, né, aproveitando que a tecnologia já tinha avançado desde a primeira tentativa, né, porque demorou a ficar pronto, mas essa nova tentativa também não ficou pronta. Aí em 2005, eles resolveram, ao invés de terceirizar, né, de contratar equipes para fazer o sistema, eles montaram uma equipe interna dentro do FBI para fazer uma nova tentativa. E dessa vez com muito controle, né, precisão nos planos, aquele esquema todo bem montado, e o orçamento ficou em 451 milhões, mas na metade do desenvolvimento eles já tinham gasto 405 milhões e estavam super atrasados, com uma estimativa de atraso de 6 anos ainda para ficar pronto. Aí desesperados, né, com os sucessivos fracassos e isso resultando em gente mortas e etc e tal, eles chamaram o pessoal do método ágil, né, para tentar consertar o prejuízo. Mas é claro que eles não acreditavam nisso, isso tudo ainda era muito novo, né? Eu acho que essa foi aquela atitude do tipo, chama o pai de santo que não tá nada resolvendo. Olha o tom incrédulo do relatório da Inspetoria Geral, eu acho muito interessante isso. O FBI afirmou que vai utilizar uma metodologia ágil para concluir o desenvolvimento do Sentinel, usando apenas funcionários do FBI, da Lockheed Martin e das empresas que fornecem os principais componentes padrão do Sentinel. Ao todo, o FBI planeja reduzir cerca de 220 para 40 o número de funcionários contratados trabalhando no Sentinel. Ao mesmo tempo, o número de funcionários do FBI designados para o projeto também será reduzido de 30 para 12. O FBI nos informou que acredita que conseguirá concluir o Sentinel com os aproximadamente 20 milhões de dólares restantes do orçamento no prazo de 12 meses a partir da implementação dessa nova abordagem. E ao contrário de todas as experiências anteriores, a equipe do Jeff Sutherland, ele não pediu escritórios imponentes, equipes enormes. Ao invés disso, foi para um porão cheio de post-its
e entregou um sistema pronto, funcionando e super completo em 18 meses. E com essa experiência mundialmente famosa, ele decretou o fim do modelo cascata de planejamento. Esse modelo é muito organizado, mas ele tem uma fragilidade. Ele acredita que a vida é previsível, né, e que a gente consegue controlar todas as variáveis. Mas a verdade é que raramente um plano sobrevive sendo executado exatamente da maneira como foi projetado. Imagina o quanto deve ter sido difícil iniciar o projeto para o FBI depois das péssimas experiências deles, né? E sem entregar um plano tradicional, né, de metas, hierarquias, tempo de execução de cada etapa. E ao invés disso, mostrar um quadro cheio de post-its coloridos, né? Não deve ter sido fácil para nenhuma das partes. Por mais falho que sejam os planos milimetricamente traçados, é o que dá mais segurança, porque a gente já está acostumado a acreditar nele, né? Só de estar escrito no papel, com as etapas, objetivos, tempo, equipe, parece que já está meio caminho andado, mas não é. Então não gasta seu tempo fazendo planos em cascata que de repente não vai funcionar, ou que o mundo vai mudar e a cascata deveria mudar, né? Nos últimos anos, com o PowerPoint e seus gráficos super complexos e tudo mais, o que a gente mais vê são planos lindos, coloridos, fantásticos, igualzinho fotografia, sabe, de família super disfuncional, mas que na foto parece incrível. Então a gente não vai fazer isso, a gente viveu até aqui valorizando demais o controle, a previsibilidade, né? A gente faz planos super elaborados com foco na hierarquia de processos, tudo com muito controle. A gente quer controlar os funcionários, a gente quer controlar os processos. E o Scrum, ao contrário, é uma metodologia flexível que evolui, se adapta e se autocorrige. Aqui o tempo de execução ele vai ser aprendido e não determinado pelo plano, entende? Determinar objetivos estratégicos é muito importante para mostrar o caminho, né? A direção. Mas é a operação diária, a forma como a equipe realmente executa os planos, é que faz a empresa acontecer. Então, ao invés de submeter a operação a um plano, a virada é ter um objetivo que serve de bússola, de farol longo, mas o modo como a gente vai trabalhar no dia a dia tem que partir da observação de como a gente trabalha de fato, né? E não de como a gente gostaria de trabalhar. Até porque a gente já viu aqui bastante, né, que as nossas observações sobre a realidade são muito enganosas, né? O nosso cérebro sempre tenta economizar energia, então ele responde automaticamente fazendo uma média do que a média responderia, né? Sem um julgamento mais elaborado. Então, afinal, como funciona o Scrum? O Scrum é uma forma de trabalhar em equipe. Esse nome é horrível, mas ele representa bem a filosofia do método. Esse termo vem do rugby, que é uma espécie de futebol americano. Scrum é a forma como os jogadores se juntam para avançar com a bola no campo. Sabe aquela cena dos caras agarrados, gente pulando por cima e tudo? É isso. E para eles sobreviverem e avançarem, eles precisam alinhar posicionamento cuidadoso, unidade de propósito e clareza de objetivo. O posicionamento cuidadoso é porque eles não podem pensar só no seu posicionamento, né? Porque se sobra uma brecha, eles perdem, independente de quem deixou a brecha. Unidade de propósito, que é isso, né? Que é saber o propósito de todos e não um só. Não tem endereço individual ali, né? Que seja mais importante do que a performance de cada um para chegar no objetivo, no propósito de todos. E a clareza de objetivo é óbvia, né? Imagina aqueles caras agarrados não tendo certinho o caminho do gol, né? E cada um começa a puxar o grupo para lados diferentes. Enfim, eu quis contar a origem do nome rapidinho porque ele é péssimo e talvez uma justificativa ajude na aceitação. Mas vocês vão ver esses componentes realmente que fundamentam o nome distribuídos em todo o conteúdo. O Scrum foi criado por desenvolvedores, né, para organizar projetos complexos. Então, apesar de uma metodologia super simples, ele tem uma estrutura que nós aqui do Casime não utilizamos exatamente como reza a cartilha. Eu vou resumir o Scrum para você entender e depois eu entro fazendo as adaptações que eu acho que são coerentes para a maior parte dos fornecedores de casamento. Mas as empresas complexas, elas podem se beneficiar demais de seguir o modelo à risca. Vou falar primeiro dos papéis. Além da equipe que vai executar o trabalho no Scrum, a gente tem dois outros papéis que são o Scrum Master e o dono do produto.
No caso, o FBI era o dono, né, que solicitou o produto. E tem o Scrum Master, que é a pessoa com experiência no Scrum que faz a mediação e a condução das reuniões. Hoje, inclusive, essa é uma profissão super valorizada. Você pode ser um Scrum Master. E o Scrum é executado na sequência de 4 tipos de reuniões. Eu vou resumir rapidinho e depois eu explico cada uma delas melhor. A primeira é o encontro para planejar o sprint, né? Que eles chamam de Sprint Planning. O sprint é o nome que eles deram, né, para o intervalo de tempo que a própria equipe define. Normalmente um sprint tem 15 dias, mas pode ser semanal, pode ser mensal ou qualquer outro intervalo que fizer sentido para a equipe. Mas para o Scrum funcionar, ritmo é fundamental. Os sprints eles devem ter um tempo certo, uma cadência que ajuda a medir, né? E com isso aprender qual é o ritmo de avanço da equipe, né? Então o ideal é que o intervalo do sprint seja possível realizar alguma parte do projeto ou alguma ação completamente, né? Então assim, cada sprint ele tem uma missão. Nessa reunião, o grupo define tudo o que deve ser feito no período do sprint. Isso por projeto, né? Então vamos lá, no marketing, o que a gente vai fazer por 15 dias? As metas de venda, como alcançar essas metas? As ações de marketing, né, de operação, o que vai ser produzido nesse sprint, os projetos de melhoria, os volumes de entrega e o que mais vocês conseguirem enxergar que precisa ser feito dentro desse intervalo de tempo que são os sprints. Se todo fim de sprint o que tinha sido determinado não foi concluído, é uma informação importante. Por isso, o ritmo dessas reuniões é tão importante. Se vocês só fazem a reunião de sprint planning, né, quando fecham todas as tarefas do período, a variação da data vai diminuir as chances de vocês perceberem o ritmo do trabalho do grupo e adequar a expectativa do que é possível ser feito com o que de fato tem sido feito. Depois tem uma outra reunião que é o Scrum diário. Essas reuniões são muito importantes. É uma conversa entre todos os membros da equipe, super rapidinha, só para alinhar o que foi feito no dia anterior, o que emperrou e o que vai ser feito no dia de hoje. Essa reunião não pode durar mais do que 15 minutos e eles sugerem, inclusive, que seja em pé. Aí tem o Sprint Review, né, que é a revisão do sprint, que é quando a gente fecha e aí a gente faz uma reunião para mostrar os resultados, né, o que a gente realmente concluiu e tal. E tem o sprint de retrospectiva, que é para fechar o sprint realmente e poder organizar, né, o que a gente aprendeu, compartilhar o conhecimento adquirido no sprint, identificar quais foram os problemas, o que pode melhorar e seguir, né, o ciclo de melhoria e trazer as premissas para a próxima reunião para começar um novo sprint planning, né, com tudo que a gente aprendeu nos sprints anteriores. E a organização do Scrum se dá em agrupamento de ações. No backlog de produto entram todas as etapas necessárias para concluir um projeto, né, o final do projeto, todos os projetos. E no backlog de sprint tem as ações definidas para o sprint atual, né? E na última coluna tem as entregas, né? O que do sprint foi realizado e está concluído. É muito simples, né? Parece muito pouco revolucionário pro tanto que falam dessa metodologia, não é? Mas implementa na sua empresa e me diz depois. O táxi ele já existia, por que o Uber é tão revolucionário? O canal a cabo já existia, por que foi a Netflix que fez a diferença? Às vezes uma novidade soa muito familiar, né? Pouco inovadora, mas são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E um desses detalhes muito importante do Scrum é juntar todos os envolvidos no projeto de todas as áreas da empresa para determinarem juntos o que será feito, que é o posicionamento estratégico de cada um para atingir o objetivo. As pessoas deixam de ser só peças, né, na engrenagem para ocupar um espaço de pensamento, né? Mesmo que seja um pensamento individual, ele é bastante estratégico para o benefício do grupo, né, da equipe. Então a gente se posiciona pessoalmente, mas dentro de um contexto de grupo, né? Sabe aquele filme que sai um foguete para uma missão difícil, aí tem uma equipe, aí tem sempre o chato, tem aquele menos capaz, tem os líderes, tem o genial que tem um humor difícil, mas no final todos importam, cada um com a sua habilidade, e até o mais difícil pode ser o salvador da missão e tal? É bem por aí.
é trazer a atenção de cada um para o posicionamento estratégico do grupo. Porque as partes isoladas, muitas vezes, elas podem até crescer, evoluir, tem sempre aquele funcionário maravilhoso, mas ele pode estar evoluindo para o lado errado, né? Que não faz diferença real para a empresa. Ou que é pior, às vezes a evolução de uma parte tira valor da empresa, né? O marketing pode estar gastando uma grana para não ter resultado, isso é tirar valor da empresa. O impacto de dividir a responsabilidade das hipóteses entre todos da equipe, né, para chegarem juntos a um resultado, é a tal gestão baseada em resultados. Lembra do Peter Drucker, que a gente falou no vídeo passado? Somado ao sentimento de propósito de grupo. A origem do nome Scrum traz uma equipe para o centro do processo, né? É uma equipe que sabe para onde vai, que sabe que eles estão agarrados uns nos outros, né? Nos resultados uns dos outros. Então, portanto, o início de tudo é definir a equipe que vai participar do Scrum e como você vai dividir os projetos. E é aí que eu acredito que, ao invés de repetir as fórmulas rigorosamente, né, a gente tem que fazer as nossas adaptações e escolher a parte substancial dessa metodologia que possa ser realmente aplicada no dia a dia. O Scrum não pode ser usado como plano estratégico. Ele é operação, tem foco na estratégia, mas ele é na veia, no dia a dia real, né? Todos os envolvidos ali vivendo o Scrum na vida diária mesmo da empresa. Dependendo do número de pessoas na empresa, o ideal é que todos participem. Mas no caso de empresas com muitos funcionários, né, de base, de muitos setores, aí vale escolher uma pessoa para ser Scrum Master desses outros grupos, né? Mas depois a gente fala disso melhor. Aqui, né, vale dizer, como sempre tenho dito, que os empreendedores que trabalham sozinhos, eles também podem se beneficiar dessas metodologias. Uma das formas é incluir, né, os parceiros-chave, esses serviços terceirizados que complementam a sua ação, numas reuniões de planejamento dos sprints, ou fazer um Scrum separado, né, com alguns deles. Também é muito útil para separar as nossas múltiplas funções, né? E ter cada área da empresa representada no Scrum, independente dos nossos interesses, porque a gente acaba puxando sardinha, né? Quando a gente está sozinho, não tem alguém para puxar a equipe para um objetivo. Mas o Scrum tem como maior valor mesmo a troca entre pessoas inseridas na operação. Portanto, se você for realmente usar sozinho, vai ser muito útil para a sua organização diária e para o acompanhamento dos projetos da rotina, mas vai servir apenas como uma forma eficiente de organização, porque o maior valor do Scrum é formar uma equipe unida com um propósito, uma execução excelente, alinhada, turbinada rumo a um objetivo complexo. No Scrum, ninguém pode ser uma peça isolada, né, focada somente na sua produtividade. Porque esse modo de gestão não aproveita o potencial de um propósito de grupo, né? Ele não enxerga as relações que podem surgir dessa comunicação entre todas as partes de olho no mesmo objetivo. Por exemplo, no Scrum de uma empresa de decoração, a pessoa que faz o atendimento pode trazer a informação que tem muita gente perguntando sobre aniversário e que a gente está mandando muito orçamento para festa, mas que não está fechando. Aí o marketing pode aproveitar para fazer uma ação nesse sentido, né? Mas a pessoa responsável pelo financeiro pode dizer que não está fechando porque deveria diminuir um pouco o preço. E aí a decoradora que vai executar o projeto, ela pode argumentar que, ainda que tenha muita procura, não vale focar nisso porque o trabalho não é muito menor e se tiver que diminuir o valor, né, não vale a pena porque com casamento ganha mais. Então o marketing pode decidir ali no conjunto que vai seguir focado na segmentação de casamento. Ou eles podem decidir em conjunto que é melhor viabilizar uma produção em maior escala, né, minimizar o esforço para ganhar em volume de festas, porque tá mais fácil vender festa. Enfim, e aí vai. Mas tá vendo que uma informação ela não faz verão? Ela não leva a equipe para o sucesso? Então, reunir a equipe uma vez a cada sprint para alinhar a estratégia, pensar em como executar, em como mensurar os resultados esperados, como é que o cruzamento dessas esferas acontece antes de partir para uma operação, é uma mudança que faz uma revolução na empresa. Tem uma piada que eles contam no livro, que eu não sei se pode-se dizer que é piada, porque eu não vi graça. Então, acho que é mais um ditado. Mas ela é bem interessante. Ela é assim: uma galinha e um porco, eles estão caminhando pela estrada. Aí a galinha diz: "Ei, porco, acho que a gente devia abrir um restaurante." "Ah,
Legal, e qual vai ser o nome dele? Pergunta o porco, né? Que tal presuntos e ovos? Aí o porco, não, obrigada. Sinceramente, não quero não. Eu teria que me comprometer, mas você só precisaria se envolver. Quando você é só uma parte isolada, né, que não faz parte dos objetivos maiores da empresa, você tá como uma galinha envolvido no negócio. E envolvimento é bom, mas ele não chega a fazer a diferença. A gente tem que juntar uma equipe para pensar em como melhorar os seus processos, como atingir e mensurar os resultados que são pessoais. É cada um da equipe que quer alcançar porque determinou e não porque a empresa define. Né? É a nossa carne que está ali, é a nosso ofício, é a nossa vida, né, que está ali. Então, quando você se compromete com o grupo, a sua atuação é muito diferente de quando você está fazendo algo porque é a sua obrigação. Por isso que é muito importante que o Scrum Master, ele não defina o que fazer. Ele tem que só conduzir a conversa e fazer as perguntas certas. Aqui no CASME, a gente não trabalha com esses papéis, né, de Scrum Master e dono do produto. Primeiro porque o dono do produto são vocês, né? E para isso a gente está sempre ali tentando mensurar os retornos e o feedback de vocês. E o Scrum Master, naturalmente, somos eu e Bia, porque é a gente que conduz e faz as perguntas. Além da perda do comprometimento gerada nesse modelo tradicional, existe também uma grave desconexão entre as áreas, que atrapalha muito a evolução da empresa, né? Você acha que o pessoal lá do FBI estava fracassando à toa? Que eles eram todos relapsos, que eles demoraram mais de 10 anos porque eles não estavam muito afim? É claro que não, né? O problema é que quando a gente traça um plano e cada um vai para o seu lado executar, depois que cada um traz as partes prontas, às vezes não encaixa como esperava. E às vezes a gente fez um plano que entra uma nova variável e aquele plano não dá certo. E aí o encadeamento é perdido. Então assim, o plano ele vai se perdendo pelo caminho. E quanto mais complexo o plano, mais pontas cegas existem. Por isso que os scrums diários, eles são muito importantes. Vamos supor que você tem uma equipe que te ajuda no marketing, né, para fazer as artes, pensar nos posts. Se essa equipe não sabe os objetivos de venda, né, quais são os produtos que a gente está querendo ativar, né, a produção está querendo ativar, se ela não sabe os eventos que vão acontecer na semana, vai que o artista da casa é convidado para fazer alguma coisa, ela não vai aproveitar nada disso, né, vai ser uma parte isolada, destacada, sem a alma da empresa. E além de não aproveitar essas oportunidades, o pior é que ela não vai relacionar a responsabilidade dos resultados das ações de marketing com o esperado pela equipe que cuida das vendas e do financeiro. Então as partes isoladas de uma empresa, elas não fazem verão. Esse procedimento de fazer uma reunião de planejamento para definir o sprint é muito eficiente, porque une toda a equipe em torno do objetivo e não da distribuição de tarefas. É muito importante que essa reunião de planejamento do sprint seja conduzida por uma pessoa que não determina o que fazer. Ela só coloca os objetivos claros e ajuda a organizar a equipe para determinar quais tarefas e como cada um pode contribuir para atingir o objetivo. Se você está imaginando, mas que objetivo? Eu tenho os mesmos objetivos de sempre, né? Que é fazer o trabalho, como sempre, o que cada um já sabe fazer. Então, eu não sinto que eu preciso mudar. Eu não sei o que fazer nesse Scrum. Aí é que está o engano. Isso daí, que só fazer o que sabe que é para fazer, é viver na intuição, sem evoluir. Porque você está apenas rebatendo as demandas de uma rotina, né? Sem saber a meta, sem saber a consciência, né, da direção para onde você está indo com isso que você está fazendo. O Scrum, ele não serve para você mudar, ele serve para você evoluir e se autocorrigir na sua operação em busca de melhorar os resultados. Então essa reunião inicial não é para alinhar as tarefas de rotina. O questionamento sempre deve ser: como aproveitar melhor a nossa rotina? Como aumentar a nossa produtividade? Como aumentar as vendas? O que a gente pode fazer para evoluir o produto, para melhorar o produto? Quais as ideias que a gente pode incorporar no nosso imprint e para a gente validar essas nossas ideias? Como o trabalho de um departamento pode ajudar o do outro, né? Como a gente vai e o que a gente vai e como a gente vai mensurar os nossos resultados?
Quando a gente junta uma equipe para responder essas perguntas, muitas hipóteses são cogitadas e a troca dessas percepções entre as pessoas é riquíssima. Então, depois de definirem o que vai ser feito no sprint, todas essas ações são escritas e colocadas em uma lista, que a gente chama no Scrum de backlog. A ideia aqui é concentrar em um local visível para toda a equipe todas as ações definidas para o sprint. O Scrum tem 3 valores fundamentais. A transparência, que é importante para gerar empatia, colaboração, conexão entre as pessoas. Como eu falei antes, né? É claro que existem papéis fixos, né? Alguns especialistas, pessoas que atuam nas suas áreas. Mas a transparência do Scrum, ela abre espaço para uma troca de papéis, para alocação de trabalhos conforme o sprint e não só conforme competências. Porque nesse sistema a gente pode testar, a gente vai ter um objetivo, então a gente pode trocar de papéis e se surpreender com as habilidades que podem ser inclusive aprendidas ou desenvolvidas para completar as missões, né, que o grupo determina. Quase sempre eu e Bia, a gente fecha uma missão para o sprint e aí a gente tem que aprender alguma coisa para fechar, entendeu? Porque a gente vai fazer uma ação falando, então tá, vou ver como é que eu aprendo a mexer nessa ferramenta. E além da grande vantagem que é compartilhar o conhecimento aprendido, né, entre cada membro da equipe. Quando o projeto não é compartilhado, o conhecimento de cada membro da equipe vai ficar restrito à sua experiência e no máximo compartilhado ali com um amigo mais chegado, como no caso do FBI, né, antes do sistema. E assim como a transparência não tem a ver com controle, né, e sim com compartilhar informação, o próximo valor também não é de controle, mas parece que é o ritmo de inspeção. As reuniões diárias do Scrum são importantíssimas para a eficácia desse método. São 15 minutinhos diárias para essa inspeção constante do projeto, né? Com o objetivo de minimizar o desperdício de tempo e avaliar o que impediu ou o que favoreceu o fluxo de trabalho. Fluxo e ritmo são palavras essenciais nesse processo. A gente precisa aprender o passo da equipe, sabe? Entender a capacidade produtiva e coordenar esse posicionamento de cada um para retirar qualquer barreira que atrapalhe o dia a dia, para liberar o fluxo de trabalho de modo que tudo flua com mais resultado. Se você pensa que é perda de tempo começar o dia com 15 minutinhos de Scrum, calcula o tempo gasto para fazer trabalhos que depois de pronto não ficaram como você imaginava. Ou o preço de uma equipe pouco engajada, que perde muito tempo com distrações ou partes equivocadas da equação, né? E com isso não evolui para um bem maior da empresa. Nem sempre o sucesso de um departamento resulta em progresso para o negócio. O que mais tem por aí são equipes de marketing super felizes com o número de seguidores, curtidas, comentários, reposts, falando que tá tudo super bem e os vendedores vendendo cada vez menos, né? E o caixa diminuindo. Que sucesso é esse? E o terceiro valor é a adaptação. Essas interações frequentes, né, além de evidenciarem os erros e as falhas que rapidamente a gente pode tentar corrigir e adaptar, elas também promovem um aprendizado valioso que é muito mais difícil de alcançar, que é o conhecimento tácito, aquele que você conquista com a experiência. Qualquer competência depende do conhecimento explícito e do conhecimento tácito. Por exemplo, eu posso, através do conhecimento explícito, te explicar como fazer um vestido de noiva. Quer dizer, eu não, porque eu não sei, mas alguém pode. Pode narrar cada detalhe, fazer vídeos elaborados e tudo mais. Mas na hora que você for cortar o tecido e costurar mesmo o primeiro vestido, aquele conhecimento todo, né, bastante explícito e que você entendeu, não sobrou dúvida, para você estava muito claro. Ele não completa a missão. Por quê? Porque a gente precisa adquirir o conhecimento tácito, né? Aprender a nadar nunca vai ser na teoria, a gente precisa da experiência. E no Scrum, quando a gente divide diariamente as experiências, rola a empatia com o processo do outro, a colaboração, a troca de papéis, e que super favorecem esse conhecimento tácito, né? A experiência de um te aponta insights que aumentam a tua experiência e a tua observação. O Scrum bebe de diversas fontes, e uma delas é o Shuhari, uma forma de pensar e agir dos japoneses,
que não é uma metodologia da moda, mas é um estilo de vida deles, né? Um modo de ser que valoriza a comunhão entre o conhecimento explícito e o conhecimento tácito, né? Como caminho para alcançar a excelência. Muito diferente das culturas que supervalorizam diplomas acadêmicos, culturas eruditas e desvalorizam a experiência. E vice-versa, porque o oposto também é comum. Muita gente diz que a experiência é que vale, que não adianta estudar, porque é a experiência que ensina. Então, a comunhão dos dois é que faz realmente a revolução. O Scrum, como o Aikido, ou até mesmo o Tango, é algo que só se aprende na prática. Seu corpo, sua mente e seu espírito se alinham por meio do treino constante e do aperfeiçoamento. Nas artes marciais, aprendemos um conceito chamado Shu-Hari, que estabelece diferentes níveis de domínio. No estado Shu, você conhece todas as regras e as formas, e as repete, como se fossem os passos de uma coreografia, para que o seu corpo as assimile e você não desvia. No estado Ha, uma vez que já dominou as formas, você pode inovar, acrescentar um novo passo à coreografia. No estado Ri, você é capaz de deixar as formas de lado. Você realmente domina a prática e é capaz de ser criativo de forma desimpedida, porque o conhecimento do que o Aikido ou o Tango significa está tão profundamente entranhado em seu ser que todos os seus passos manifestam a essência dessa arte. Assim é o Scrum. Requer treino e atenção, mas também um esforço contínuo para se chegar a um novo estado. Um estado em que as coisas apenas fluam e aconteçam. Vamos colocar na prática? É aí que entram os post-its. Aqui no Casme a gente gosta muito deles. Eu acho que eu já até penso em forma de post-it, me ajuda muito. É um painel físico, sabe? Para organizar meus pensamentos, minha rotina, lembrar do que eu quero fazer, boto uma linha geral, colo, boto post-it lá no backlog. Mas também, principalmente com a necessidade de trabalharmos juntos à distância, né? A gente fez o nosso Scrum organizadinho no Monday, que fica no computador compartilhado, que é uma ferramenta que a gente usa aqui para administrar tudo. Mas você pode fazer como eu uso em casa, né? Os post-its. E também pode usar o Trello, que eu já falei em um vídeo passado, é uma excelente ferramenta para isso. Ou qualquer outra ferramenta, porque uma coisa é certa, a grandiosidade desse método não vem da complexidade. A parada é muito simples, não complica. Vou explicar como a gente usa o Scrum aqui no Casme, né? E quais as adaptações que a gente fez para funcionar melhor com a nossa realidade. Aqui no Casme, a gente separa a nossa operação em 2 Scrums. Um para gestão de quase tudo, desde marketing, rotina, financeiro e tudo mais, e outro só para o desenvolvimento de sistemas, onde entra a nossa equipe de desenvolvedores, que é a galera de front-end, back-end, enfim. No Scrum de ADM, a gente faz as reuniões de definição do sprint, que aqui a gente faz de 15 em 15 dias, e nela a gente decide em que a gente vai focar o tempo, a energia, o que a gente vai desenvolver nesse sprint em questão. E aí a gente cria vários post-its, né? E os campos nas tabelas lá do Monday. É com tudo que a gente combinou que vai ser feito, né? Mas sem grandes descrições. A gente só coloca lá um PIN, Bia e Laura, que no meio do caminho às vezes a gente muda. E neles entram tanto os projetos de melhoria, mas também a gente inclui as tarefas de rotina, os conteúdos que a gente vai publicar, como eles estão amarrados com o marketing, os objetivos do negócio para o período, como que a gente vai mensurar, as metas que vão mostrar, né, o que isso tudo significa e tudo mais. Todas essas ações são os backlogs, né, do sprint. No nosso Monday, elas ficam numa coluna com o status por fazer. Mas quando a gente está trabalhando juntas, a gente gosta de usar o nosso board, que é de post-it mesmo, que aí a gente tem uma coluna larga para todo o backlog e depois a gente faz 14 outras colunas, um para cada dia da semana do período do sprint. E aí a gente vai colocando os post-its no do backlog nas datas já que a gente pretende realizar. E depois de finalizadas as ações, a gente só faz um ok grande no post-it, porque aí a gente tem a visualização. Dessa forma é fácil a gente andar com os post-its quando uma matéria andou para outra semana, ou quando uma ação não vai ser feita aqui, ou demorou mais tempo, e também as rotinas, né, que são separadas por data da semana. E aí é isso, a gente tanto modifica alguns post-its conforme a necessidade, como a gente volta post-its para o backlog se for o caso.
E depois a gente vai fazendo todo dia esses encontros rápidos, logo cedo, só para inspeção, né, do andamento do sprint. Essas reuniões, elas não são para falar do que foi feito. E isso vai estar claro pela transparência, já que nos post-its ou terá um ok grande, ou lá no Monday o status vai estar como realizado. Então essas reuniões são para discutir o como foi feito, né, para saber se a expectativa e a realidade estavam alinhadas. A regra diz que em todas essas reuniões o Scrum Master deve fazer apenas 3 perguntas. O que você fez ontem para ajudar a equipe a concluir o sprint? O que você fará hoje para ajudar a equipe a concluir o sprint? E que obstáculos estão atrapalhando a equipe? É claro que eu e Bia, a gente não faz essas perguntas, né, formalmente dessa maneira todo dia. Eu acho que você, se você quiser, você pode até começar fazendo essas perguntas, enfim. Mas logo outras maneiras de chegar nessas respostas vão aparecendo. Eu acho que aqui a forma é menos importante em alguns pontos do que o conteúdo. Cuidado com o ritmo, tem forma que é importante aqui sim. Mas o mais comum é a gente questionar se o tempo de execução foi mal dimensionado para mais ou para menos, se algo inesperado atrapalhou o processo, né? Se a gente falou de alguma oportunidade que deva ser aproveitada, né? E que vale adaptar os planos ou mudar as ordens das ações e por aí vai. O maior erro é usar essa reunião diária como relatório do que foi feito. Não é para isso. A gente não está falando de uma ferramenta de controle e punição, e sim de adaptação. Se o Scrum está sendo usado de um modo eficiente, prestar conta não faz o menor sentido, porque a transparência do processo já resolve essa questão, né? E ela imprime uma cultura de resultado e não de controle, né? Também é muito errado entrar a fundo em algum assunto. Por exemplo, um dos motivos de algo ter atrasado no dia de ontem é que as embalagens não chegaram a tempo. Aí a equipe, enquanto alguém tá externando, né, essa questão, aí alguém já toma atitude, já liga para o fornecedor para perguntar por que isso aconteceu, por que atrasou ali no meio do Scrum. Não pode. Insere essa ação no board, né, no post-it, ou até não precisa nem inserir, não precisa ser burocrático. Quando encerrar os 15 minutinhos, afinal ela só pode ter 15 minutinhos, a equipe já pode começar a resolver e vão em frente. Mas nunca use o momento do Scrum diário para resolver essas coisas. Então, para aplicar o Scrum, você vai precisar apenas de um quadro para dividir as ações em pelo menos 3 partes. O backlog, com tudo que tem que ser feito, a coluna do que está determinado para ser feito durante o sprint em questão, né? E a identificação do que já foi realizado. E fazer as reuniões. Primeiro, o planejamento do sprint, onde as ações são definidas e distribuídas entre os membros da equipe. Esqueci a dica de usar as cores diferentes para cada pessoa ou para cada área da empresa. É legal porque fica visualmente mais organizado e pode também passar alguma informação útil só de olhar as cores diferentes ali, né? E depois, né, dessa reunião de estratégia, de pensamento do sprint, a gente tem as reuniões de 15 minutinhos para os scrums diários, para acompanhar o andamento, né? E no final dos sprints tem as 2 reuniões. Uma para apresentação do que foi concluído no sprint e depois tem a reunião de retrospectiva para analisar e aprender com o sprint que passou. Aqui no CASME, eu tenho que confessar que essas 2 últimas reuniões, elas não são separadas da reunião de planejamento. Então, basicamente, a gente só tem as 2 reuniões, o planejamento de sprint e os scrums diários, que são muito sagrados aqui pra gente. Mas o mais importante dessas reuniões, né, de fechamento, que é mostrar os resultados e aprender com a evolução dos sprints, a gente faz. A gente sempre toca nesses assuntos e tal, mas a gente faz só numa mesma reunião. Se você é um gestor muito acostumado com planos detalhados, de longo prazo, vai ver o resultado de fazer um ciclo mais curto de planejamento para poder revisar e aprender com ele constantemente. E quem nunca fez um plano e só vive na intuição, rebatendo dia a dia até hoje, vai ter a facilidade de implementar o Scrum, porque os sprints eles são curtos, então aprender com os erros faz parte do processo.
E a cada reunião vai ser uma oportunidade para acertar as hipóteses, né? Ajustar essas premissas, ver o que funciona, o que não funciona, qual é o ritmo da equipe. E essa evolução vai ser natural, mas sem precisar de anos para aprender, porque os ciclos são curtinhos e o conhecimento é compartilhado. O Scrum é milagroso porque ele resolve de modo estrutural pelo menos 2 problemas muito graves de toda a empresa: a avaliação do desempenho e comprometimento da equipe e a realização dos objetivos e desenvolvimento de projetos. Essa metodologia, ela imprime uma cultura de equipe que naturalmente seleciona um time que faz acontecer juntos, porque quem estiver sobrando não vai se sentir bem. Então, não vai ser o dono da bola a julgar, até porque no Scrum, se um desafeto do dono da bola entrega de fato resultado, a equipe vai ser forte para proteger as ações eficazes e não vai considerar esses joguinhos de interesses particulares, porque o grupo vai ter um propósito e realizar esse propósito é mais importante do que jogo de poder. E aí você bota uma equipe no lugar certo e quem não fizer parte daquele lugar vai naturalmente sair, ou vai ficar muito evidente, e aí tudo se auto-regula, se auto-corrige, que é o grande valor do Scrum. Na essência, o Scrum se baseia em uma ideia simples. Quando começamos um projeto, por que não verificar a intervalos regulares se ele está indo no caminho certo e se é isso de fato que as pessoas querem? E por que não se perguntar se é possível aprimorar a forma como você está trabalhando para obter resultados melhores e mais rápidos? E o que estaria impedindo você de fazer isso? O nome disso é ciclo de inspeção e adaptação. É isso. Eu espero que você tenha entendido o espírito do Scrum e que você não deixe para depois. Implementa já na sua empresa e na sua primeira reunião de projeto pode ser inclusive implementar o Scrum. Junta a equipe para decidir como fazer isso, né? Esse foi o último vídeo da sequência de operação e agora a gente vai passar para os temas de equipe, contratação, treinamento e tudo mais. Um beijo e até o próximo vídeo.